Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio sempre da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quero ler o capítulo 7, versículo 45 e 46 apenas. Diz assim: quando os guardas do templo voltaram, sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Glória a Deus. Eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, mas antes eu quero explicar, contextualizar um pouquinho. Os fariseus tentaram prender, e eles tentaram, durante ao longo do ministério do Senhor Jesus, o tempo todo parar ele. Por quê? Porque simplesmente o Senhor Jesus fazia o que ninguém mais fazia. E eles não poderiam fazer o que o Senhor Jesus fazia. Toda vez que nós nos levantarmos para fazer alguma coisa que os outros não estão fazendo, irmãos, vai atrair inveja, vai atrair algum tipo de situação que tentará culminar no fim daquilo que estamos fazendo. Eles deram a ordem justamente porque eles ouviram alguém na multidão. Ali no versículo 31 explica bem o porquê que eles estavam tentando prender. Fala assim, muitos entre as multidões creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? E aí no versículo 32 fala: quando os fariseus ouviram que tais multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas para prendê-los. E ali os guardas estão voltando e estão deixando os fariseus mais uma vez frustrados, irmãos, mais uma vez. É impressionante porque no versículo 30 fala que tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque tem aqui três tipos de pessoas nesse texto. O Senhor Jesus, que representa a sua noiva, a igreja, que somos nós, que cremos nele e estamos buscando o aperfeiçoamento para parecer com ele. Os soldados, os guardas, que foram os que se converteram ali, porque ouviram as palavras dele. E os fariseus, que tinham inveja, que tentam parar. Bom, mas os guardas, nós sabemos que eles se moviam por interesse, por bênçãos. Em Mateus capítulo 28 fala que eles mudaram a conversa a respeito da crucificação justamente porque receberam dinheiro dos fariseus. Então, ainda não são totalmente confiáveis. E os guardas representam poderio, poder. Os guardas representam aqueles que têm um armamento para nos parar, que sempre estão armados. Irmãos, eu vejo duas coisas que tentam muito nos parar, que fala muito dos fariseus, que é justamente a intoxicação que vem do mundo, o orgulho. Por quê? Eles, além do orgulho, a comodidade. Por quê? Eles não queriam. Jesus era tão cheio de vida, irmãos, era tão cheio de vida que eles pensavam entre si: ou nós ficamos parecidos com esse homem e buscamos a Deus da forma correta, ou nós matamos ele, paramos eles. E eles vão sempre pela forma mais fácil de se fazer. E os guardas do templo falam que aqueles que tiveram contato e ouviram a palavra dele, mas eles estavam armados. E muitas vezes nós estamos armados contra a palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes nós nos armamos das nossas desculpas. E isso é um orgulho. Eu quero ler para vocês porque que nós somos expostos a tantas coisas. Está em Provérbios capítulo 27, versículo 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim é o homem provado pelos louvores que recebe. E os louvores nós podemos colocar aqui, podemos tocar essa palavra. Logicamente eu não posso trocar nenhuma palavra da Bíblia, mas influências, assim como os soldados recebiam influências através de dinheiro. E muitas vezes nós somos provados, nós somos levados pelos elogios ou pelas críticas. Nós tendemos a parar por causa de um orgulho ou de algumas outras pessoas que não se puseram no caminho e não têm coragem,
tenta simplesmente nos parar porque não conseguem se levantar para fazer. O processo de purificação do ouro e da prata, ele já era bastante conhecido naquela época em que o proverbista falou. O aquecimento do fogo trazia ali um ponto de ebulição que era diferente para as determinadas substâncias que estavam junto com prata e ouro, separando assim, tornando os puros. Mas o que eu quero trazer é que simplesmente nós não podemos justamente nos dar a confiança de saber que nós temos algum tipo de impureza em nosso coração. Eu gosto de Provérbios 20, versículo 9, ele fala assim: purifiquei o meu coração, limpo. Ele faz uma pergunta: quem pode falar, purifiquei o meu coração, estou limpo de meu pecado? Ninguém, irmão, tem capacidade total a não ser o Espírito Santo de Deus em passar em revista, e por isso ele é dado como fogo, por isso nós passamos pelos fogos das provações, para purificar o nosso coração, assim como aqueles soldados tiveram ali. Eles estavam em uma pressão tremenda, estavam diante dos fariseus, que tentavam, que colocavam a pressão, que influenciavam com muito poder, às vezes até colocando ali uma pressão sobre perder o cargo, perder a autoridade, colocar em situações difíceis. Mas nós sabemos, porque João 3, versículo 27 diz que nada é dado se do alto não vier primeiro. Eu quero repetir: nada é dado ao homem se do alto não vier primeiro. Isso tem que estar em nossa mente. Aonde nós estamos é exatamente aonde o Senhor quer que nós estejamos. E Jesus nos lembra dessa verdade justamente por quê? Porque muitas vezes nós vamos receber influências, ou sejam elogios. O Crisol aqui pode falar do elogio, pode falar de uma influência, pode falar de algo, de um orgulho, a qual nós não conseguimos identificar, e durante aquele momento nós devemos entender que se nós estivermos numa situação de arrogância, armados com poder, com muita desculpa, armados com alguma coisa que nos impede de viver um momento e uma experiência com o Senhor Jesus, nós temos que se submeter justamente ao exame do Pai. Tiago fala assim, Tiago 1, capítulo 16, não se deixe enganar, meus amados irmãos. Ele fala, não se deixe se enganar. Ele fala, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, o Pai das luzes. Nele não há variação e nem sombra de mudança. Ou seja, o que Deus fala é aquilo mesmo. É a palavra dele. Quando nós estamos em dúvida sobre alguma coisa, o crisol, aquilo que nós devemos ter, é a palavra. E outra situação que nós podemos parecer também, que pode ser um orgulho, é justamente se colocar em humilde demais, se colocar numa humildade muito grande, de achar que não podemos receber nada, podemos receber nenhuma bênção. Tem algumas pessoas que acham que pode receber, sabe? Pode receber todos os louvores, todas as bênçãos, e tem alguns que acham que não podem receber nada. Irmãos, olha, a humildade ela também tem que ser medida, porque senão ela passa por uma certa arrogância, sabe? Nós devemos receber e, logicamente, encaminhar toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Nós não recebemos nada que vem do alto, até porque tudo que nós conquistamos, toda a nossa força, ela vem do Pai. Então nós devemos justamente não estar armados. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E essas fortalezas ele fala justamente de toda a altivez que se levanta contra nós. Irmãos, era a altivez ali dos fariseus que estavam se levando contra Jesus. E é impressionante, porque mais uma vez eles ficam frustrados. E por que eles ficam frustrados, irmãos? Porque os fariseus, justamente os fariseus, os guardas, aqueles que estavam armados para pegar Jesus, não puderam. Por quê? Fala assim, nunca ouvimos alguém falar como ele. Irmãos, é impressionante. Por quê? Porque o Senhor Jesus era a própria palavra. Ele caminhava pela palavra. Eu tenho falado sobre isso, e essa questão da palavra, ela muda corações. O propósito, ele nunca é sobre nós. E quando nós estamos diante do propósito de Deus, nós precisamos ter essa convicção em nosso coração.
obedecer a Deus, meus irmãos, ser fiel a Deus, traz as suas recompensas, como por exemplo o muro de proteção. O muro, Zacarias 2,5 fala que o Senhor é o nosso muro. Eu tenho falado muito sobre essa questão do muro, que Deus pode derrubar os muros e tirar esse muro de proteção. O muro ele tem 3 significados: proteção, mas também tem limite. Ele nos limita o nosso agir, e separação, mas também limita o agir do inimigo sobre a nossa vida. E separação, que fala um pouco da santidade, daquilo que nós temos sendo aperfeiçoados. Esse fogo que depura o ouro e a prata está nos depurando. Então, eu não estou dizendo, meus irmãos, que não vai ter dificuldade, que nós não vamos sentir a pressão. Jesus sentiu a pressão, tenho plena convicção, irmãos. Estavam tentando prendê-lo, tentando jogar ele na cadeia, tentando matá-lo. O tempo inteiro eles tentavam fazer isso, mas ele não se movia a isso. Ele só movia sobre a palavra. Eu quero ler com vocês mais um. Olha, aqui no versículo 39 fala: então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele porque não havia chegado a sua hora. Mas eu quero ler um texto com vocês que está justamente aqui em João capítulo 19, no versículo, aqui ó, João capítulo 19, no versículo 31, fala assim, ó: era dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados, mais uma vez, foram obedecer e quebraram a perna dos dois. Irmãos, mas a palavra fala que quando eles chegaram em Jesus, viram que ele já estava morto, mas não quebraram as suas pernas. Mas a palavra à frente vai falar assim, ó: essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharam um para ele que ele foi transpassado. Não quebraram a perna, quebraram de um, quebraram de outro e transpassaram. O que eu quero falar, meu irmão, que quando você está debaixo de uma palavra, a palavra te protege. A palavra para Deus, ela não volta vazia. Isaías capítulo 55, versículo 11. Isso tudo traz benefícios para nós. Andar debaixo do propósito de Deus traz um benefício gigantesco, meus irmãos. Além de nós estarmos sendo protegidos, limitados em nossas ações e também, sendo santificados, nós temos que entender que o que acontece, que em determinado momento, irmãos, a palavra ela vai agir por si só. Vocês já perceberam de algumas coisas estranhas que acontecem conosco, assim? Parece que ia acontecer alguma coisa e naquele momento não deu. Aconteceu assim com Esaú e Jacó. Jacó recebeu a sua mãe recebeu uma palavra antes de ficar grávida dos dois, que o menor viria a ser o maior, que o filho mais novo tornaria o lugar do irmão. E muitas palavras que estão sobre nós, muitas vezes nós nem sabemos, às vezes nós nem estávamos lá e Deus já estava conversando com outra pessoa sobre nós. Então nós tentamos ir por um caminho, tentamos fazer alguma coisa e não conseguimos. Por quê? Porque tem uma palavra. Tem uma palavra, e a palavra, ela é poderosa, como eu disse. O propósito, ele é poderoso, ele nunca trata sobre nós, ele trata de mudar uma realidade toda que está ao nosso redor, que normalmente está decaída, que de maldição de família, que vem, de um legado de mais de 300, 400 anos atrás, que pessoas que estão na nossa árvore genealógica, que nós nem conhecemos, irmãos, que nós nem sabemos, e talvez nós carregamos, alguma herança maldita. Por exemplo, casamentos que não dão certo, irmãos que não conseguem se falar um com o outro, violência, abuso, abandono. Tudo isso, meus irmãos, Satanás tenta replicar em nossa família. E quando a palavra vem sobre nós, quer dizer que Deus nos escolheu como valentes. Ou seja, a partir dali, daquela geração para frente, se nós aceitarmos e se nós obedecermos o caminho do Senhor, a palavra dele nos protegerá. E foi o que ele falou para Abraão: te abençoarei os que te abençoarem até 1000 gerações, mas te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem até a 3ª e 4ª geração. Precisamos compreender essas realidades da palavra e nos mover por ela. Quero terminar com um versículo para vocês. Nunca ouvimos alguém falar como ele é a própria palavra. A palavra mudou a realidade daqueles homens que estivessem armados,
Qual é a arma que você tem dado? Qual que é a desculpa que você tem usado para não seguir os propósitos de Jesus? Orgulho, humildade exacerbada, às vezes não acredita, às vezes incredulidade, falta de fé. Quero te falar, meu irmão, quero te falar, minha irmã, não fique apavorado. Sabe, tente um pouquinho de cada vez. Grandes coisas começam a acontecer com pequenas quantidades de sementes que nós plantamos ali diariamente. Um passo de cada vez, um versículo por dia, orar 1 minuto é melhor que não orar nada. Eu sempre falo isso e gosto de repetir, mas eu quero terminar com um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 22, que diz assim: obedeçam a todos os mandamentos que lhe mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele. Eu gosto dessa parte, andando em todos os seus caminhos. Sabe por quê? Porque dentro do propósito tem mais propostas, irmãos, escondidos, riquezas e coisas que nós jamais sonharíamos viver com uma vida que talvez nós escolhemos viver longe da presença de Deus. Saiba que se você me ouve, você é uma escolha do Todo-Poderoso e Ele escolheu te abençoar, e nada que você pense a seu respeito ou os outros pensem ao seu respeito pode mudar a opinião dele sobre você. Ele que decidiu e Ele é muito mais forte. Então apenas submeta-se ao processo, deixa Ele purificar, arrancar aquilo que não precisa. Quanto mais rápido mais você submeter, mais rápido viverá o processo. Senão, é provável que você esteja vivendo em círculos, talvez por causa de um orgulho, talvez por causa de uma humildade exacerbada, mas Ele vai conseguir, porque eu tenho convicção do que eu falo, porque assim foi comigo. Assim foi comigo, meus irmãos. Eu estou falando de coisas que eu vivi, mas gostaria de deixar essa mensagem com vocês com muito amor e com muito carinho, para que pensem e que reflitam sobre ela, lembrando: o Cordeiro tem a recompensa nas suas mãos do nosso sacrifício. Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem.